Sejam todas bem-vindas. Que bom. Então vamos lá, né? Começando uns minutinhos mais tarde. Estava finalizando aqui a preparação. Obrigada! Obrigada, o filtro ajuda. Agora a gente tem, né, esse filtro no Instagram. O Vitor não gosta não, diz que é mentira. Mas uma parte é a minha beleza real, né? O filtro dá uma ajudada. Então vamos lá. Então hoje a gente vai fazer... Ixi, Maria. Caiu? Então vamos lá. Então hoje a gente vai fazer um planejamento, tá? O nome do nosso encontro é Planejamento e Gestão Pessoal. Vou até anotar aqui. Planejamento e Gestão Pessoal. Deixa eu fixar, porque aí quem for entrando já vi, tá? Bom, qual que é o motivo, né, desse encontro, do nome desse encontro, né? Qual é a razão desse encontro que eu planejei fazer com vocês? Sou Lívia e Thaís. O que eu vejo, né? Muitas de nós, mulheres, a gente carrega essa dor, né? A gente quer fazer muito, mas a gente tem pouco tempo. Na verdade, a gente tem o mesmo tempo que todas as pessoas, que todos os homens, mas a gente gostaria de fazer mais coisas, a gente quer ser boa em tudo, a gente quer chegar a mais lugares e a gente não consegue, né? E muitas vezes a gente se vê aí numa situação de estresse, nos vemos muito sobrecarregadas, né? E entramos às vezes num ciclo vicioso onde a gente fica perdida, fica com sentimento de culpa, não consegue descansar, né? E entram aí às vezes sentimentos de inveja, de comparação, a gente começa a olhar para outras mulheres, para outros, né? E sem saber o que se passa na realidade, na vida das outras ou dos outros, a gente acaba se comparando e isso é muito prejudicial, né? Oi, Elo, Simone, Letícia. Então essa foi a ideia, né? Algo que eu penso que acontece com todas nós, em maior ou menor grau, né? A depender da nossa maturidade, de quanto de inteligência emocional cada uma de nós temos, né? Então, a depender aí do nosso processo de desenvolvimento pessoal, a gente vai conseguir lidar melhor, né, com os desafios que cada uma de nós enfrentamos, né, e sem comparações, né, que são muito prejudiciais, tá? Então, esse é o principal, né, motivo pelo qual eu pensei esse encontro, pra gente dar uma aprofundada nessa temática de planejamento, de missão pessoal, de propósito, para que a gente possa realmente viver a nossa própria vida, cada uma, né, viver a própria vida, com esse sentido de uma missão que é própria, que é única, né, sem comparações, né, conseguindo dizer não para outras coisas que fogem daquilo que é o seu, e dessa forma consigam ter mais paz, né? Viver uma vida mais serena, uma vida mais leve, desfrutando mais da vida, tá? Então, para quem não me conhece, talvez tenha algumas aí que não me conheçam, muita gente chegou aí no meu perfil nos últimos dias, vou me apresentar, tá? Então, apesar de que eu acho que todas que estão aqui me conhecem, a maioria são minhas amigas queridas que já me conhecem, mas vamos lá, vou me apresentar. Então, meu nome é Lígia, tá? Eu sou casada com o Vitor há 11 anos. Eu sou uma entusiasta da família, amo, né, essa temática e amo a minha família, a família que eu construí, né? É um tema que sempre me encantou demais e eu me dedico a ele tanto profissionalmente, né? Então eu sou especialista em família, em matrimônio e educação familiar, em políticas familiares, quanto na minha vida pessoal, né? Então é algo que realmente faz parte do meu propósito, é algo que eu me dedico porque realmente é uma grande paixão que eu tenho, tá? Eu tenho 6 filhos, 6 filhos vivos, né? Tenho o Matheus, de 10, o João, que tem 9, o Pedro tem 4, tenho gêmeos, o André e a Luísa, que tem 3, e tenho também a Cecília, que tem 5 meses.
Inclusive, né? Bom, nem vou falar sobre isso, não. Vou falar mais na frente. Senão eu já me atropelo. Deixa eu ver o que mais. Sou cientista política, tá? Pelo UNB. Sou coach integral sistêmico. Sou analista de perfil comportamental, né? E o meu propósito com esse encontro é compartilhar com vocês um pouquinho, né? Do caminho que eu venho trilhando, tá? Para ser uma mãe melhor, uma profissional, né? Uma esposa melhor. Dentro dos planos, né, que eu vi diante de Deus, que são pra mim, tá? Então, o objetivo do nosso encontro, de forma geral, é refletirmos sobre quem nós somos, quem cada uma de vocês é, cada uma vai refletir, né? E sobre qual realmente e sobre o que realmente cada uma quer para a própria vida, né? Qual que é o sentido de missão, de propósito de cada uma. Então, a gente vai refletir sobre todas essas temáticas, né? E trazendo essa reflexão, essa consciência, a gente vai conseguir ter mais foco na nossa vida. A gente vai ter mais facilidade em priorizar as inúmeras tarefas que surgem todos os dias para cada uma, tá? E isso vai acabar gerando mais alegria, mais paz na nossa vida, tá? E para isso a gente então vai falar sobre autoconhecimento, sobre propósito pessoal, sobre valores, sobre metas e objetivos, tá bom? Podem também interagindo, perguntando, tá? Porque aí a gente torna o encontro mais dinâmico, tá? Então, o que eu percebo, tá? Muitas de nós não temos clareza do que cada uma quer para a própria vida. Então, a gente vai vivendo a nossa vida. Em alguns âmbitos, pode ser que a gente tenha mais clareza, né? Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, muitas já estão casadas, têm filhos, né? Isso é algo que não deve deixar nenhuma dúvida, né? De que, bom, um dos meus objetivos principais da vida, e já tá certo se eu sou casada e a mãe, é educar bem os meus filhos, né? Então, isso deve sim nos dar segurança, né? De que, bom, isso já tá certo na minha vida. E será que eu tô cumprindo bem esse ponto, esse aspecto da minha vida que já está certo, né? Então, se outros de repente não estão tão claros, muitas vezes para muitas de nós, principalmente o profissional, né, a gente vai trabalhar para trazer clareza, né, para trazer clareza para esse âmbito da nossa vida, tá? Muitas de nós também não aprendemos a gerenciar bem os nossos sentimentos, né? Então, a gente passa aí pela vida, pelos nossos dias a dias, cada uma enfrenta inúmeros desafios, e muitos desses desafios que cada uma enfrenta acaba muitas vezes minando, né, os nossos bons objetivos, né, as nossas boas metas, porque a gente de repente um dia tá mais triste, outro dia mais disposta, mais alegre, outro dia mais cansada e desanimada, alguns dias mais frustradas, e isso pode muitas vezes dar uma minada ali na nossa energia pra gente seguir firme, com disciplina, né, com alegria em busca daquilo que a gente decidiu, né, pra nós mesmas. E muito disso se dá porque a gente não teve a gente não aprendeu às vezes a gerenciar os nossos próprios sentimentos, tá? Então a gente vai falar sobre isso também, né? Muitas vezes vivemos e trabalhamos sem foco porque estamos sobrecarregadas e estressadas, né? E é interessante que tem uma pesquisa da ISMA Brasil, de 2012, que mostra que o Brasil é o segundo país do mundo mais estressado, né? Então, 70% da população economicamente ativa está estressada, né? Olha que interessante. E então é algo que realmente sobrecai sobre a maior parte de nós. E por quê? Né? Vamos em busca desse porquê. E isso gera alguns sintomas emocionais muito típicos, além de outros problemas mais sérios, né? Como embriaguez, alcoolismo, drogadicção, né? Mas eu vejo que os sintomas emocionais mais comuns, né? São ansiedade, angústia, preocupação, raiva, né? Às vezes a gente tem raiva, a gente vive irritado com os filhos, com o marido, e muitas vezes é por conta disso, porque a gente tá estressado, a gente não tá sabendo gerenciar bem os nossos sentimentos, né? E porque a gente não está
tendo clareza de qual é o nosso propósito, de onde a gente quer chegar, tá? O que acontece? Quando a gente vive esse estado de estresse, a gente acaba lançando sobre o futuro um olhar muito pessimista, né? Comum. Se você tá estressada, cansada, esgotada, você olha assim pro futuro, pro dia de amanhã, você olha assim, ai, não quero, quero dormir, né? Não quero nem pensar. E isso é algo muito sério, porque quando a gente se habitua a olhar, a ter um olhar pessimista para o nosso futuro, né? Muitas vezes permitindo aí que a tristeza, o desânimo e até depressões, né, tomem conta da gente, a gente não vai mesmo se comprometer com o futuro, né? Porque o cérebro humano, ele não se compromete com um futuro nebuloso. Então você imagina, quando a gente tem algo que nos empolga, que é empolgante, que nos anima, nosso cérebro tá ali também trabalhando, né, para pensar soluções, como que a gente vai conseguir aquilo, né, e a gente engaja todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Agora, se a gente só se lamenta, se a gente tá triste, se a gente lança o olhar para o futuro pessimista, não vai haver um comprometimento do nosso cérebro e nosso próprio como pessoa, né? E é interessante porque o cérebro, ele vai desativando processos neurais importantes e se deteriorando precocemente. E é por isso que muitas vezes a própria depressão está associada a uma série de outros problemas, uma série de outras doenças, né, do corpo. Então, de repente, fibromialgia, né, doenças autoimunes, enfim, uma série de outras doenças, porque o próprio cérebro é como se ele não tivesse, ele não tem motivos, né, para poder continuar trabalhando, né? Então ele vai se desativando e a pessoa vai ficando como um todo doente, né? É até interessante porque pessoas que estão tão mais deprimidas, têm o medo, né? Estão o tempo inteiro sentindo medo, sentem medo de forma recorrente, liberando ali o cortisol, que é um hormônio que em grande quantidade, com regularidade no nosso corpo, é muito prejudicial. Então, pessoas que estão ali nesse estado constante de tensão, elas têm uma tendência maior a desenvolver processos inflamatórios no organismo, né? Então, assim, isso tem a chance de você ter uma it, né? Qualquer it aumenta muito, e ainda mais agora em tempos de pandemia, a gente pensa assim, nossa, a gente tem um vírus que causa inflamação no organismo, e a gente tem muitas pessoas deprimidas, ansiosas, né? Parece ser às vezes até o cenário perfeito, né? Até nesse sentido importante da gente cuidar dessa nossa visão, da visão que a gente tem do nosso futuro, né? Se é uma visão otimista ou pessimista. E Lígia, qual que é a diferença, né, de uma pessoa que é otimista, pessimista, para uma pessoa que é ingênua, né? Porque também não quero ser ingênua, né? O futuro não é cor-de-rosa. De fato, o futuro não é cor-de-rosa, né? E uma pessoa que pense que o futuro é cor-de-rosa, né? Que vai dar tudo certo, ela erra, porque sempre tem os seus desafios, né? O nosso dia a dia sempre tem os seus próprios desafios. Agora, isso é uma pessoa ingênua, né? Uma pessoa pessimista é uma pessoa que vê um futuro caótico, então ela simplesmente não age. Para que eu vou agir, né? Eu não tenho nenhum incentivo para agir. E uma pessoa otimista, que é o que todas nós queremos ser, né? É uma pessoa que vê o futuro ali cheio de possibilidades, boas e ruins, né? De desafios, mas ela sabendo que ela vai enfrentar esses desafios e que depende muito dela, ela vai colocar os meios, né? E com inteligência emocional e maturidade, ela vai saber encarar, né? Esses desafios que a gente enfrenta, que cada uma de nós enfrenta, com equilíbrio emocional, né? Com fortaleza, tá bom? Depois, né? Lígia, mas eu não dou conta de ter esse olhar otimista, né? Eu ando muito pessimista e não, enfim, não tô no momento que consigo olhar com algum otimismo pro meu futuro diante do cenário que eu estou, né? Muito cansada, esgotada, não consigo nem ver solução para os desafios que eu tenho enfrentado, né?
Então, eu acho que primeiro dois aspectos, tá? Básicos, tá? Básicos. Primeiro deles, descanso, né? Mas eu não consigo descansar, não tenho com quem deixar as crianças, né? Então, você precisa dar um jeito, colocar isso como prioridade, tá? Porque senão você não vai sair desse ciclo vicioso. Quando a gente não tá descansado, aí de fato não tem como pensar assim, nossa, em otimismo, em sonhar, em metas, em planejar, né? A gente não consegue nem visualizar, a gente tá tão esgotada que a gente não consegue sair ali daquela bagunça que a gente tá vivendo. Então, coloca como prioridade, né? Custa, tá? Eu em alguns momentos, várias vezes, né? Às vezes eu saio com o Vitor, em geral a gente sai uma vez por semana pra almoçar, né? Às vezes a gente dá umas saídas, vamos ali em Pirinópolis, só nós dois, uma noite, a gente dorme uma noite, né? Custa, às vezes a gente pra sair uma noite, ou então pra um almoço, a gente tem que fazer uma organização, às vezes fúria não dá certo, porque, enfim, um filho pediu tal coisa, o outro pediu outra coisa, e aí acabou ficando tarde, a outra acordou pra mamar, enfim, não deu tempo. Beleza, a gente reprograma para outro dia, mas a gente coloca isso como prioridade, sabendo que custa, mas que traz pra gente um retorno, tanto pro nosso relacionamento, quanto também para cumprir essa função de descanso, que é essencial para que a gente esteja bem para os outros, né? Para pensar a nossa vida, a nossa família, a nossa rotina, tá? Então, se você não consegue, amanhã a mãe mora fora, então paga uma passagem para sua mãe, traz ela para cá, né? Consegue uma babá, né? É um investimento que vale a pena, né? E pensa aí numa rede de apoio e amizade. Às vezes a gente precisa pedir mais ajuda, né? Às vezes a gente fica sem graça, mas não tem pra quem pedir ajuda. Mas, cara, será que você não tem uma amiga? Às vezes as pessoas não pedem ajuda porque ninguém pede ajuda, né? E às vezes, se a gente desse o primeiro passo, as pessoas ficariam contentes em ajudar e até se sentiriam mais dignas da nossa confiança. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Descanso. Depois, a alimentação. Né? Então, assim, será que não tá faltando nenhum nutriente aí? E por isso que você anda tão cansada, esgotada, pessimista? Isso é algo fundamental. Então, assim, faz um check-up, né? Como é que tá a vitamina D, né? Como é que tá o ferro, a ferritina, né? São nutrientes e hormônios que fazem toda a diferença para nós mulheres, que muitas vezes estão baixos e são grandes causadores aí do nosso cansaço, da nossa falta de energia, né? Se a gente não resolve isso, que é algo simples, fica realmente difícil da gente pensar e fazer um planejamento, algo que é mais elaborado intelectualmente, né, falando. Aí o terceiro ponto, né, que também entra nessa questão de saúde, é a atividade física, né? Então, quando a gente faz atividade física, né, e de preferência no sol, a gente tá ali liberando diversos hormônios, né? O hormônio é uma coisa muito séria, né? A gente sente isso, a gente experimenta, né? Se a gente tá ali na TPM, a gente vê como a gente fica, fica alterada, a gente sente, muitas sentem uma raiva, né, e tal. Então mas às vezes não tem nem motivo aparente, mas a gente tá ali com aquele sentimento forte, né, e hormônio é algo, né, é algo que, assim, faz uma diferença enorme, né, na nossa vida. Tanto que tudo é movido a hormônio, né? Então, ali no parto, para nascer um bebê, para descer um leite, né? Até pra gente confiar mais, pra gente conseguir se mexer, né? A testosterona ajuda a gente a se mexer, é o hormônio da ação, né? Tem hormônios que são hormônios do prazer, que trazem bem-estar. Tem a ocitocina, que é o hormônio da confiança, do amor. Então, assim, é importante que a gente observe, né, também como que tá o nosso corpo, se a gente tá tendo uma vida saudável e produzindo também naturalmente esses hormônios, né? Depois, então, pensando nessas três coisas básicas, que é descanso, alimentação e atividade física, né? Aí a gente pode sim partir para uma parte mais intelectual, né? Que é de reflexão e autoconhecimento, né? Com humildade sempre, né? Porque mesmo que a gente esteja com tudo em ordem, nenhuma de nós é perfeita, né? Então, nenhuma de nós, ninguém dá conta de tudo, ninguém vai ser a melhor em tudo que faz.
mas a gente pode fazer muito melhor, ter um desempenho muito melhor na nossa vida, com maturidade, com inteligência emocional, né? Cuidando dessas partes fisiológicas que são básicas, e tendo uma vida mais leve, mais prazerosa, tá? Então, o que é o autoconhecimento, né? Esse conhecimento que a gente deve ter de nós mesmas para poder, enfim, saber o que é o nosso próprio, né? Cada uma de nós é única e tem uma missão única, um propósito único, né? Então, autoconhecimento é a consciência para realizarmos na nossa vida o que somos, para mudarmos o que precisamos melhorar, para alcançarmos a felicidade e a realização, né? Isso é um conceito que tá ali no livrinho Autorresponsabilidade do Paulo Vieira. E eu digo mais, porque ele não destrincha tanto aqui o conceito, né? Ele fala consciência para realizarmos na nossa vida o que somos. Mas quem somos? Quem sou eu? Quem é você? Né? Eu acho que o primeiro ponto, né, de partida, né? Nós estamos, graças a Deus, num país que é majoritariamente cristão, né? E nós, primeiro ponto, nós somos filhos de Deus, né? E será que a gente tem essa consciência, a gente vive de acordo, né? A gente tem essa clareza e a gente leva a nossa vida com a confiança e a leveza de uma filha de Deus, né? E com essa clareza, né? Essa consciência de que, poxa, Deus me deu a vida, né? Deus pensou em mim desde toda a eternidade, né? Deus me deu um propósito, me deu algumas qualidades, alguns talentos, algumas habilidades para que eu desenvolvesse, para que eu crescesse, para que eu colocasse a serviço dos outros. Será que eu tenho essa consciência, né? Ninguém é ruim, né? Eu não tenho nada de bom, não sou tão dotada como aquela outra. Não, peraí, né? Você é dotada, né, das habilidades que você tem que ter, que são únicas, né? Únicas e que são diferenciais para sua missão nessa vida, né? Então é importante a gente ter essa consciência, né, de que quais são esses talentos, né? Quem é a Lígia que Deus pensou desde toda a eternidade, né? E pedir essa ajuda a Deus, né? Me mostra quem sou eu, né? O que o Senhor pensou para mim. Então colocar também isso em oração, né? E realmente ali, papel e caneta, né? Deixa eu anotar aqui quais são as minhas qualidades, do que eu gosto de fazer, no que eu sou boa, né? Quais foram os desafios que eu enfrentei na minha vida e que eu consegui me superar. Então, tudo isso vai nos ajudar a compreender um pouco melhor o nosso propósito pessoal. Né? Todas nós enfrentamos desafios, né? Todas nós carregamos as nossas dores. E provavelmente conseguimos superar já muitos desses desafios, muitas dores. E muito do nosso propósito pessoal, da nossa missão, vai por aí, né? Porque a sua contribuição única, aquilo que você passou, através da sua história de vida, que você se superou e que talvez você possa ajudar outras pessoas, tá? Então isso, quais são meus gostos, né? Quais são os meus talentos? Tudo isso a gente pode observar. Provavelmente, aquilo que eu falei, né? A gente já vai ter mais clareza de alguns âmbitos da nossa vida, né? Então, do meu propósito, do meu sentido de missão em alguns âmbitos, né? Se eu sou casada, né? A minha principal missão é meu marido, né? Então, se eu tenho filhos, também, né? Então, a gente colocar como prioridade isso deve já dar uma paz pra gente, porque aí não deve ser motivo de dúvida, né? Por quê? Porque só em vários outros lugares eu sou substituível, mas ali com o meu marido, com os meus filhos, eu sou insubstituível. Se eu não estiver, se eu estiver ausente, não dá para colocar uma empregada no lugar, ou não dá para delegar a minha função de mãe. Então, que a gente carregue essa certeza que tem alguns âmbitos que eu sou insubstituível, né? E tem alguns que provavelmente eu já tenho certeza. Então a gente vai trabalhar de repente outros âmbitos, principalmente às vezes o profissional, né? Qual é a minha contribuição para o mundo? Apesar de que educando bem os meus filhos, eu vou estar dando a melhor e maior contribuição para a sociedade. Mas provavelmente, talvez, muitas de nós também tenha algum outro dom para entregar para a sociedade. E aí vai entrar aí nesse processo de autoconhecimento, de autorreflexão, de missão pessoal e propósito pessoal, tá?
Também, né, pensando no conhecimento, no autoconhecimento, né, quando a gente se conhece melhor, né, a gente começa a crescer em consciência, né, disso tudo que eu falava, né, da própria identidade, né, quem é a Lígia, quem é a Raquel, quem é a Leslie, né, quais são as características, quem é a Camila, quais são as características de cada uma pessoal, né, quais são os dons. Então a gente vai crescendo em consciência, né, das nossas habilidades, do nosso sentido de missão. Passamos a nos observar mais e a viver com mais presença, né? Não é verdade que quando a gente tem clareza, olha, eu sou boa, a Leslie, cadê a Leslie? Sou boa em vendas, né? Tá se encontrando com a Mary Kay, tô aqui usando essa maquiagem. O filtro ajuda, né? Mas tem a maquiagem por trás. Então, assim, se encontrando em vendas, né? Olha, talvez ela não soubesse que tinha esse talento todo para vender, né? É um talento que ela tem, né? Então a gente vai vivendo com mais presença, a gente vai se descobrindo assim, peraí, eu gosto disso. Ei, eu faço bem isso, né? E tudo isso vai nos ajudando a estar mais focado, mais presente no nosso dia a dia, ao invés de estar ali voando, né? Eu não sei o que eu faço, me envolvo nisso, me envolvo naquilo, e tô com a cabeça ali, fazendo uma coisa aqui, mas com a cabeça naquela outra coisa, né? Então, na medida que a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai vivendo com mais presença, que a gente vai escolhendo, né? Nós nos tornamos mais livres e responsáveis pelos nossos atos. Então, se eu me descubro aqui, né, com talento para isso, eu escolho aquilo com maior liberdade. Se eu não sei, eu não escolho nada, então eu não exerço a minha liberdade, vivo no sufoco, estressada, né? Não consigo dizer não, porque não tenho clareza, né? Quando a gente tem essa clareza do que é meu, do que só eu posso fazer, da minha missão pessoal, a gente consegue dizer não para uma série de outras coisas. Quando a gente não tem essa clareza, a gente vai tacando para tudo quanto é lado, né? E todas nós, talvez, passamos por isso, né? Ou a gente cai na mediocridade, simplesmente fica ali na nossa zona de conforto e sem fazer nada, né? E daí depende do perfil, do temperamento de cada uma, né? Então, o que mais? Nós nos tornamos mais capazes de promover mudanças em nossas vidas, né? Então, temos consciência de que somos os nossos talentos, né? E por isso somos mais livres e responsáveis pelos nossos atos, né? E mais capazes de promover mudanças na vida de cada uma, né? E aí a gente entra nesse tema de responsabilidade pessoal, tá, meninas? A gente tem um livrinho do Paulo Vieira que é autorresponsabilidade, né? É um tema que a gente sempre trabalha, que eu sempre trabalhei muito, né? Essa responsabilidade pessoal de cada uma de viver a própria vida, né? A partir do momento que a gente tem liberdade, a gente tem responsabilidade, né? A gente precisa ser responsável pelos nossos atos. Então, por exemplo, uma pessoa que pegou e bateu no meu carro, né? Ela pode até pedir desculpas, eu vou desculpar, mas ela é responsável pelo ato dela, então ela precisa pagar, né? Não é só pedir desculpas. Toda atitude nossa tem uma consequência e a gente precisa arcar com as consequências dos nossos atos. Isso é que é levar uma vida responsável, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe, que a gente define uma trajetória pra gente, a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente definiu, né? Arcando com as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. O que é uma pessoa que não tem responsabilidade? É uma pessoa que, primeiro, muitas vezes nem se propõe, né? E depois não quer arcar com as consequências da própria escolha. Então, escolhe, de repente, um trabalho profissional, mas não quer fazer o que é difícil, né? Então, enrola, não faz um bom trabalho, né? Uma pessoa acaba sendo uma pessoa irresponsável. E vai ter ali um resultado específico para aquele tipo de atitude dela, né? E eu até falava com os meus filhos esses dias
que só pode ter uma pessoa irresponsável, ela tem menos liberdade, né? Até o ponto de ir pra prisão, né? Então, uma pessoa que não sabe viver em sociedade ao ponto de prejudicar outras, acaba tendo que ir pra prisão, ser presa, né? Então, pra gente ver a importância da responsabilidade da liberdade, né? Então, uma pessoa que é um irresponsável, sai por aí dirigindo bêbado, ele não pode ficar livre, né? Porque ele tá colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Então, ele não pode ter a liberdade. Então, a gente tem a liberdade porque a gente tem a responsabilidade, né? Só que a gente, muitas vezes, muitas de nós, temos essa noção de responsabilidade, tá? Mas a gente só utiliza em alguns âmbitos na nossa vida, né? E isso foi algo que fez uma diferença muito grande para mim quando eu comecei a fazer os cursos de coaching que eu fiz, porque eu percebi que em algumas esferas, em alguns âmbitos da minha vida, eu não trazia essa autorresponsabilidade, né? Eu deixava assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, assim, por exemplo, com relação às vezes à vida financeira, né? Até a vida profissional em certa medida. Mas o que acontece? Que em todos os âmbitos da nossa vida, a gente pode trazer essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade pessoal. Peraí, o que eu quero nesse âmbito? O que eu quero com relação à minha vida emocional? O que eu quero com relação ao meu relacionamento com o marido, com os filhos? Né? E se eu tenho relacionamento com o meu filho que eu tenho hoje, né, é responsabilidade minha, né? É lógico que sempre tem a escolha do outro, mas a parte que depende de mim é 100% minha, né? Muito provavelmente, se eu mudar o meu comportamento aqui, o outro vai ter que se reacomodar, se readaptar, né? Porque eu gerei eu mudei, né? E ele, né, fica assim, bom, e agora? O que eu faço? Ela já não é mais a mesma. Então, a outra pessoa acaba também se reacomodando e mudando o próprio comportamento. Mas o comportamento, né? Quem a gente pode mudar, onde a gente pode promover alguma mudança, é somente em nós mesmas. Né? A gente não muda e nunca vai mudar o outro, né? O outro pode até mudar em consequência da nossa mudança, porque ele tá se reacomodando, né? Mas é uma escolha pessoal dele, tá? Então isso, trazer a autorresponsabilidade, a responsabilidade pessoal para todas as esferas da própria vida, né? Para o relacionamento conjugal, para o relacionamento com os pais, irmãos, avós, né? O que tá aqui? Tá faltando um perdão? Né? O que depende só de mim? Só eu posso fazer? Né? Será que eu posso mudar a minha comunicação, a minha forma de tratar, né? Para melhorar esse relacionamento? Né? O outro eu não sei. O que depende de mim? Né? Por que tá acontecendo isso com a minha carreira profissional? Será que eu quero? O que eu realmente quero? Né? Se eu quero isso, o que eu posso fazer para alcançar isso? O que eu posso fazer para alcançar um emprego nessa área específica, que é o que eu realmente gostaria de trabalhar? Né? Então se mexe, né? Faz uma lista ali de tarefas. Não, eu vou mandar meu currículo para tal pessoas. Eu vou contactar tal pessoa que eu sei que tem contatos nessa área. Vou combinar de bater um papo com ele. Enfim, né? Sai da zona de conforto, né? Então, isso que é trazer autorresponsabilidade. Aí tem dois conceitos, né? Que o Paulo Vieira, né, fala, do Paulo Vieira, né? Então, é a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado, né? Então, a autorresponsabilidade. Então, você é o único responsável pela vida que você tem levado. E depois é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na vida, né? Então, é responsabilidade sua os seus resultados, não é do seu marido, dos seus filhos. Para de culpar os outros, né? E algumas formas de perder a responsabilidade pessoal e a autorresponsabilidade é justamente culpando, reclamando, criticando, justificando, vitimizando-se e julgando, né? Então a gente tira a nossa responsabilidade, não porque se meu marido ajudasse mais, não porque a empregada não faz nada direito, ou então pedir, não consigo sentar aqui e ela ficar um pouco com as crianças, né? Ou então vou lá, critico o outro que tá fazendo bem o trabalho, não porque ele tem uma vida perfeita, eu tô aqui com 1000 coisas, né? Então todas as vezes que a gente faz isso, a gente tá perdendo
a própria responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? A gente tá culpando, jogando para outros fatores externos a responsabilidade pra gente se eximir, né? Então, a gente fica em paz com a nossa consciência. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não é culpa minha, é assim mesmo, né? E não, sempre a gente vai ter uma parcela de responsabilidade em tudo o que acontece na nossa vida. A Andressa falando que tem fichas caindo, muito bom, que bom, muito bom. Oi, tia, a Jordânia, uau, que live, que bom, meninas. E olha, podem ir me dando feedback, tá? Se tiver alguma coisa, não ficou muito claro, né? Alguma dúvida, algum exemplo para até contextualizar, podem colocar aí nos comentários, tá? Depois, né, para que a gente tenha essa segurança no nosso agir, tá? A gente falava de responsabilidade pessoal, né? Para que a gente tenha segurança no nosso agir, a gente precisa ter segurança de quem nós somos, né? E aí, isso dando continuidade aí ao nosso processo de autoconhecimento, de conhecimento pessoal. Quem somos nós? Quem eu sou? Né? A gente trabalha no coaching com a pirâmide de crenças, né? Então, vocês pensam numa pirâmide, tá? Aqui na base estão as nossas crenças de identidade, né? É tudo aquilo que a gente acredita, as nossas convicções mais profundas de quem sou eu, tá? É lógico que a gente tem convicções, né? De que, olha, eu sou filha de Deus, né? Eu sou linda, eu sou esposa, eu tenho vários talentos, sou ótima para comunicar, sou organizada, me planejo bem, sou ótima mãe, enfim. Cada uma tem as suas crenças aí, as suas convicções mais profundas sobre quem é, sobre os próprios talentos. Mas provavelmente a gente vai ter convicções sempre contraditórias, né? Então, em momentos a gente acha assim, nossa, eu sou ótima pra falar em público. Outras vezes eu falo, nossa, mas eu falei tão mal. Eu sempre tenho esses vícios de linguagem, falo cada besteira e tal. Então a gente sempre vai ter ali dentro de nós, né? Em alguns momentos, essa convicção de que, nossa, eu sou boa nisso, e em outros momentos a gente, não, eu não sou boa nisso, né? Mas vai depender ali de quão forte está a nossa identidade e de quanto até isso entra também no conceito de inteligência emocional, de quanto que a gente é capaz de conhecer as próprias qualidades e defeitos, né? Ao mesmo tempo, sem se supervalorizar e sem se subestimar, né? Sabendo que, beleza, eu tenho facilidade de comunicar, né? De falar em público. Mas sim, eu tenho alguns desafios, eu tenho alguns vícios emocionais, alguns vícios de linguagem que eu cometo, né? Às vezes eu dou uma embolada, eu tenho uma dificuldade de preparar de tal e tal forma. Então, a gente conhecer as nossas qualidades, as nossas habilidades e as nossas limitações é um sintoma, um sinal de que a gente tem inteligência emocional, que a gente tem maturidade, né? E ao mesmo tempo sem se subestimar e sem se superestimar. Nossa, eu sou muito boa, então, eu sou uma merda, né? Então, isso é algo que a gente precisa observar, né? Qual é a nossa identidade? Então, tá ali na base da nossa pirâmide de crenças, a nossa identidade pessoal, tá? Ali no meio da nossa pirâmide estão as nossas crenças de capacidade. O que eu acredito que eu sou capaz de fazer, tá? E as nossas crenças de capacidade, elas vêm muito em função das nossas crenças de identidade. Se eu tenho uma identidade forte, se eu tenho clareza das minhas habilidades, das minhas qualidades, eu vou saber o que eu preciso fazer. Não, eu sou isso, então eu dou conta de fazer, né, tal coisa em consequência. E, consequentemente, lá no topo da pirâmide, tá? Tá aqui a pirâmide. Lá no topinho estão as nossas crenças de merecimento, né? Então, eu sei que eu sou isso, que eu sou capaz e que eu mereço, sim, né? Colher os resultados na minha vida. Então, o que a gente percebe? Que muitas vezes muitas pessoas estão com a pirâmide invertida, né? Muitas pessoas estão ali fazendo, mas tacando pra tudo quanto é lado, mas elas não têm clareza da própria identidade, né? E outras têm uma crença de merecimento, focam totalmente no merecimento, né? Compram, se dão um monte de coisa ali no ter, né? Focam no ter, eu compro isso, compro aquilo, mas justamente para compensar
a base da pirâmide que não tá bem desenvolvida, né? Uma identidade fragilizada, né? Então eu acabo invertendo a minha pirâmide, né? E por isso eu fico muito suscetível, porque eu fico suscetível, de repente, a olhares externos, a comparações quando eu não tenho aquele produto, né? Justamente porque a minha identidade acaba que tá no ter e não no ser, tá bom? Então, um exercício muito legal, que eu dou a dica até de vocês fazerem depois, que é um exercício que a gente passa no coaching, que é um exercício do eu sou. Então, depois, em outro momento, a gente não vai fazer ele aqui agora, mas em outro momento, pega um papel, faz uma lista de todas as suas qualidades. Não só aquelas que estão totalmente desenvolvidas, mas aquelas que você quer desenvolver também. Porque quando a gente fala pra gente mesmo, olha, eu sou organizada, né? Eu posso até ter dificuldade em ser organizada, mas eu não sou desorganizada em essência, tá? Então, se eu falo pra mim mesma sempre que eu sou uma pessoa organizada, eu entendo, né, que eu acabo agindo, né, coerentemente com aquilo que eu afirmei pra mim mesma. Se eu sou uma pessoa organizada, se eu afirmo pra mim mesma que eu sou organizada, então o que eu preciso fazer? Eu vou passar o meu dia pensando assim, peraí, eu sou organizada, como que uma pessoa organizada age? Ela se planeja com antecedência, né? Ela programa as coisas com antecedência, ela anota, ela não fica com a cabeça cheia de coisas. Então, depois faz esse exercício, pega um papel, anota ali as suas qualidades e também aquelas que precisam ser desenvolvidas. E repete todo dia de manhã, né? Às vezes a gente pega, faz no papel, mas depois grava e em momentos, de repente você tá no farol, no carro dirigindo, vai falando assim, olha, eu sou forte, eu sou decidida, eu sou determinada, eu sou alegre, eu sou mãe carinhosa, presente, né? Eu sou excelente profissional. Vai falando ali essas qualidades e reforça isso no dia a dia. E age de acordo com aquilo que você é, tá bom? Olha lá, a Fernanda, minha prima querida, falando que a lista dela do Eu Sou tá até hoje no espelho do banheiro. Que bom! Tenho certeza que faz uma enorme diferença aí no seu dia a dia, né? Que a Fê participou do último Team Coach que eu fiz e teve muitos ganhos ali na vida dela, né? E eu também tive enormes ganhos, né? Porque cada uma que eu vejo, que eu ajudo de alguma forma, né? Compartilhando a minha própria experiência, pra mim ver o sucesso, né? Vencer, né? Passar pelos desafios da vida, né? Ajudar ali a passar pelos desafios da vida também é um ganho pra mim enorme que vocês não têm ideia, né? Então, quando eu sei quem eu sou, né, eu tenho mais clareza de quais são os meus propósitos, né? Posso persegui-los com uma motivação adequada e gerando mais engajamento no meu cérebro, tá? Então, conhecer os meus propósitos vai me ajudar a ter uma visão positiva de futuro, tá? E isso é muito legal, que no coach também a gente trabalha muito isso, né? Ter essa visão positiva de futuro. Não só no coaching, né? Porque, na verdade, até no próprio cristianismo, né? Muitas das que estão aqui me assistindo são católicas, são cristãs, né? A gente tem uma visão positiva do futuro, pelo menos devia ter, né? O céu. Todas querem ir pro céu, né? Então, a minha meta, né? E essa visão, né? Que maior, a nossa grande visão positiva de futuro deve ser ali concretizada em uma visão mais palpável, né, do que a gente pode realizar aqui nessa vida, no tempo que a gente tem, para alcançar essa visão maior, né? E é importante que a gente concretize, né? Como que eu posso concretizar, né, na minha vida hoje essa visão positiva de futuro? Então, com os meus sonhos, né? Pensando assim, o que eu posso realizar, o que eu quero, o que Deus quer de mim, né? O que eu quero até ter, né? O quem eu quero ser, né? Então, tudo isso, aquilo que eu falava antes, o pessimista não se compromete, tá? Aí uma frase que eu gosto muito, que é desse Jim Rohn, que ele fala que o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna, né? Então, muito interessante isso, né? O lugar, o ponto onde a gente está hoje, né? É decorrente do nosso nível de desenvolvimento pessoal, né? A partir do momento que a gente cresce, que a gente vai amadurecendo, né? Que vamos nos tornando mulheres mais fortes, mais maduras no desenvolvimento, nos desenvolvendo mais, né, emocionalmente, intelectualmente, é lógico que a gente vai para um outro patamar,
né? Tanto profissionalmente, quanto com relação à nossa família, quanto com relação, enfim, a todas as esferas da nossa vida, né? Então, o sucesso, né, não é algo que a gente simplesmente, alguns têm sorte e atraem para si, né? Mas um sucesso, né, que se sustenta no tempo, é um sucesso que a pessoa conquistou, né, pela pessoa que ela se transformou, tá? E agora sim, a gente vai para a parte prática. Chega de falar, Lígia. Tô cansada já. Vamos então para a parte prática. Então, mandei aí para vocês 4 ferramentas. Talvez algumas estejam aqui assistindo, não tenham se inscrito e não tenham recebido a ferramenta. Então, vocês vão pegar um papel e vão desenhar, tá bom? Então, quem tá com a ferramenta, a gente vai utilizar o MAS agora, que é um mapa de autoavaliação sistêmica. E quem não tem, pega um papel e vamos desenhar, tá bom? Então, o MAS, deixa eu mostrar pra vocês saberem qual que é, pra vocês pegarem. É essa daqui, ó. Tá bom? Imprimiram? Vocês estão aí com a ferramenta? Quem não imprimiu, pega lá. Vou esperar um pouquinho, papel, tá? E vai dividir, faz um círculo, tá? Vai dividir em 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. E fazer mais uma perninha, tá? Precisa dar ali 3, 6, 9, 10, 11 fatias o círculo, tá? Olha lá, minha tia Rita falando, né, da importância do agradecimento, né, pro nosso dia a dia, fundamental, né? Inclusive, assim, é um tema que até não vou trabalhar nesse encontro, né, mas a gratidão, ela é fundamental para que a gente tenha essa alegria, né? A pessoa que ela é grata, ela reconhece o tanto que ela recebeu, né, o tanto que a gente recebe de graça, né? Esse céu maravilhoso, o sol, né? Essa noite que tá aqui estrelada com os grilozinhos cantando, a minha própria vida, os meus próprios talentos. A pessoa que consegue reconhecer, né? Tudo isso é capaz de reconhecer, ela é capaz de alcançar um desenvolvimento muito maior e é capaz de se dar de graça também aos outros, né? E quando a gente consegue se dar aos outros, a gente é mais feliz, porque a gente tira o foco de nós mesmos. Se a gente fica ali muito com foco na gente mesmo, né? Porque as minhas coisas, os meus problemas, a gente não é feliz, tá? Agora, se a gente consegue sair de nós mesmos e lançar um olhar pro outro, né? A gente consegue viver essa vida mais leve, essa vida que sabe desfrutar, né? Então, vamos lá. Com o MAS em mãos, tá? Então, essa é uma ferramenta de estado atual. O que é o estado atual? Então, a gente vai avaliar hoje, como que tá a vida de cada uma de vocês hoje em todos esses campos, tá? No coaching integral sistêmico, a gente acredita que quando uma das esferas da nossa vida não vai bem, ela acaba influenciando todas as demais, tá? Então, a gente vai fazer aí uma autoavaliação de como que tá a nossa vida como um todo, tá? De forma a gerar consciência mesmo, né? Do que pode melhorar, do que tá emperrando a minha vida de rodar, tá bom? Então, vamos lá. Então, todo mundo com o MAS em mão, ok? Estão aí com a ferramenta? Então, vamos começar, tá bom? Então, primeiro, tá? A esfera espiritual, tá? Esse pilar, ele avalia aí o seu relacionamento com Deus, né? Como que anda o seu relacionamento com Deus? Quanto que você tem um tempo ali para se dedicar à sua vida espiritual, né? A crescer em amizade com Deus, né? Leva uma vida abandonada, né? Confia em Deus de que Ele olha por você, né? Se você está satisfeito, quando você está satisfeita com o tempo que você tem dedicado a esse pilar da sua vida, né? Você consegue ver os frutos, né, do tempo que você dedica a Deus, né, e a esse pilar na sua vida? De 0 a 10, quanto que você se dá? Marca aí na roda. Faz ali vou mostrar pra vocês, pra quem não tá com a ferramenta poder anotar, tá bom? Então, de 0 a 10, quanto que você se dá nesse pilar espiritual? Próximo pilar, pilar parentes. Esse pilar se refere aos
aos pais, tá? Aos seus pais, aos seus avós, aos seus irmãos, tá? Não se refere aos seus filhos nem marido. Aí esses são outros pilares. Então, esse pilar se refere a como está o relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus avós, né? Quanto de carinho, de olho no olho, de perdão existe no relacionamento de vocês, né? Existe essa capacidade de se apoiar, de contar com a ajuda, né? De crescimento mútuo, né? Há um verdadeiro desfrutamento desse relacionamento, né? Desses relacionamentos. De 0 a 10, quanto que você se dá aí nesse pilar parentes? Agora a gente vai para o pilar conjugal, tá? O pilar conjugal tá relacionado ao seu relacionamento com o seu esposo, tá? Então, como que tá o seu relacionamento, né? Vocês têm conseguido ter conexão, né? Tem olho no olho, tem carinho, tem abraço, né? Tem relação sexual, né? Vocês conseguem crescer mutuamente, ajudar, sem cobranças excessivas, né? Vocês conseguem se perdoar, se comunicar, né? Há esse crescimento e essa ajuda mútua. De 0 a 10, quanto que você se dá nesse pilar? Agora o pilar filhos, tá? Pilar filhos, né, se refere ao seu relacionamento com seus filhos, né, a quantidade de tempo que você tem dedicado aos seus filhos, se esse tempo é de qualidade, né, se tem olho no olho, se tem toque físico, se tem carinho, né, se tem abraço, se você consegue lançar um olhar para os seus filhos de paciência, né, de amor. De 0 a 10, quanto que você se dá nesse pilar, filhos? Agora a gente vai para o pilar social. O pilar social se refere às suas amizades, né? Sabendo que a amizade é algo que deve fazer parte, né, da nossa vida. É uma esfera muito importante, né? A gente tem essa necessidade de se relacionar com os outros. O homem é um ser social, né? Um ser relacional, né? Então a gente tem essa necessidade de se abrir, né? De trocar, de crescer, né? E a gente cresce muito com o outro. Agora, a amizade é uma via de mão dupla e ela exige dedicação, né? Então, a gente precisa ligar, né? A gente precisa se interessar verdadeiramente, a gente precisa oferecer ajuda, né, para os nossos amigos. Quanto que você tem se dedicado e tem crescido, né? Suas amizades têm sido frutíferas, tem sido ocasião realmente de um crescimento mútuo para ambas as partes. E esse pilar também se refere a hobbies, né? Você tem hobbies, você tem atividades que você regularmente recorre a elas para descansar, né? Para desenvolver talentos que pode ser que, de repente, no dia a dia você não desenvolva, né? Você tem esses momentos, então esse pilar se refere a isso, a amizades e a hobbies. De 0 a 10, quanto que você se dá? Anotem aí na sua nota. Próximo pilar, saúde, tá? O pilar saúde se refere à sua saúde como um todo, né? Se você tem energia, né, para viver o seu dia, se você tem disposição, se você sente dores ou não, né? Se você tem feito check-ups regulares, ido aos médicos que você precisa ir, né? Se você tem feito atividades físicas, quando você se olha no espelho nua, né? Se você se sente satisfeita com o que você vê, né? De 0 a 10, quanto que você se dá aí nesse pilar? Próximo pilar, pilar servir, né? Pilar servir tem a ver com a nossa capacidade de olhar e identificar as necessidades do outro, né? É lógico que a gente pode estar servindo ali no nosso pilar social com os nossos amigos, a gente pode estar servindo os nossos filhos, nossos maridos, nossos parentes. Mas aqui esse pilar se refere ao serviço que a gente presta à sociedade e na maioria das vezes a pessoas que a gente desconhece, né? Quanto que você tem lançado um olhar de interesse genuíno, né? Ou no mínimo de interesse, né? De repente pro cara que guarda seu carro ali na rua, né? Alguém que vem te pedir ajuda, né? Quanto que você tem também se disposto a ajudar, né? Organizações que prestam esse serviço, né, social de ajudar famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Quanto que você
ajuda financeiramente, ajuda emocionalmente com o seu tempo de alguma forma, né? Nesse trabalho, né, social, né, de ajudar os outros, mesmo que não sejam através de organizações, mas no nosso dia a dia, escutando uma pessoa que te para aqui, dando um pouquinho do seu tempo, de repente uma pessoa que tá precisando de uma ajuda e de alguém que a escute naquele momento. De 0 a 10, quanto que você se dá? Agora a gente vai pro pilar intelectual, tá? Quanto que você tem se dedicado a fazer cursos, a assistir palestras, a ler livros, participar de seminários, né? E a crescer intelectualmente, a alimentar aí a sua inteligência, né? O quanto que você tem crescido, né, nesse âmbito e tem feito leituras aí também, tanto de desenvolvimento humano quanto de desenvolvimento até profissional. Quanto que você tem se dedicado a esse pilar, de 0 a 10? Próximo pilar, pilar financeiro, né? Esse pilar se refere a como que vai a sua vida financeira, né? Se você tem um orçamento familiar, se você tem um planejamento familiar com seu marido, né? Se o que você ganha é suficiente, né, para satisfazer as suas necessidades financeiras do mês, né? Se sobra aí também um pouco para você poupar, para investir, para viajar, né, para realizar os seus sonhos, né? Se você está satisfeito e equilibrado nesse pilar financeiro, né? De 0 a 10, quanto que você se dá aí nesse pilar? E finalizando, né? Faltam 2 ainda. Pilar profissional, né? Quanto esse pilar se refere à sua vida profissional? Quanto que você está satisfeito, né, com o seu trabalho, com o trabalho que você realiza, com a sua vida profissional, né? Se você tem visto o seu trabalho como uma forma de contribuir à sociedade, né? Se a sua presença ali na empresa faz diferença, né? Para a equipe, né? Para a empresa como um todo, para a organização na qual você trabalha. Se você tem crescido profissionalmente nos últimos anos, nos últimos meses, né? De 0 a 10, quanto que você se dá? E por último, o pilar emocional, né? Pilar emocional é o reflexo ali de todos os outros pilares, né? Ele diz respeito à forma como você acorda, né? Como você vive a sua vida, se você tem disposição em viver a sua vida, né? Se você tem enfim, se você consegue identificar os seus próprios sentimentos e a forma como eles interferem, influenciam na sua vida, nas suas atitudes, nas suas escolhas e decisões, né? Se você tem esse controle ou não, né? Se você tá ansiosa, né? Se você tem depressão, se você leva a sua vida com otimismo, né? Também pela forma como você levanta todos os dias de manhã, se você levanta sem querer levantar ou se você levanta com alegria, disposição, né? Se refere também à forma como você se vê, né? Se você consegue se observar, observar e conhecer as suas habilidades, né? Aquilo que eu falava até antes, né? As suas qualidades e os seus defeitos, suas limitações, sem se superestimar e sem se subestimar, né? De 0 a 10, quanto que você se dá aí nesse pilar emocional? Bom, terminando aí o nosso mapa de autoavaliação sistêmica, agora eu quero que vocês liguem os pontinhos, tá? E vejam como está girando a roda da sua vida. Coloquem aí nos comentários como que está girando a sua roda. Tá girando bem? Não tá girando? Chega, gira uma parte, na outra emperra. Me conta aí nos comentários. Quais fichas que caem aí quando a gente olha para esse mapa? Cai alguma ficha? É interessante porque muitas vezes, às vezes um pilar não vai bem e outro vai muito bem e acaba que muitas vezes isso é demonstrativo de um escape, de uma fuga nossa, né? Às vezes a gente tá ali com o nosso profissional 10, né? E outros pilares muito ruins, né? E muitas vezes pode ser indício de uma fuga até, né?
Agora, quando tá ali mediando, né? A roda gira como um todo, né? Mas tá ali meio baixo, né? Então tem coisas a melhorar em todos eles, mas é um bom indicativo de que há uma certa inteligência emocional, né? Agora, talvez não, né? Às vezes um problema de relacionamento com a minha mãe, com os meus pais, ou uma falta de perdão tá emperrando a minha roda inteira, a minha vida inteira. Então, é algo que precisa ser corrigido, né? Então, olha ali o pessoal falando, não gira, gira mal, bem emperrada, precisa de óleo, autossabotagem, tá feio o negócio, tá girando muito bem, estou equilibrada, muito bom, que bom. Então, cada uma sempre tem algo que a gente pode tirar, né? Mesmo para aquelas que está girando bem, de repente, olha assim, nossa, mas o que faltava ali nesse pilar para eu ganhar um 10, né? Então, é ali, de repente, para eu chegar num estado pleno naquele pilar, né? Então, cada uma vai olhar e se observar, tá? Então, tendo um pouco de consciência com relação ao nosso estado atual, eu quero que vocês agora escolham ali 3 pilares mais críticos, tá? E grifem, né? Faz ali, marca, destaca esses 3 pilares mais críticos. E anotem aí embaixo, tá? 3 decisões que vocês tomam com relação a 3 decisões que vocês tomam com relação a esses 3 mais críticos para cada uma de vocês. Anotem aí. 3 decisões. Beleza? Então, agora a gente vai para a próxima ferramenta. Agora nós vamos sonhar. Sonhar faz muito bem, né? E muitas de nós talvez tenhamos perdido ao longo do tempo a capacidade de sonhar, né? Porque a gente fica assim, não, deixa eu ser realista, né? Não dá para ficar sonhando muito aqui com a situação que eu tô vivendo. Mas é muito triste, né? Porque quando a gente vai perdendo a capacidade de sonhar, a gente acaba caindo na mediocridade, né? E vivendo uma vida mediana, né? Sonhando, vivendo uma vida assim, sendo menos do que a gente podia ser e não realizando tudo aquilo que a gente podia realizar. Então agora eu quero, próxima ferramenta, que vocês peguem aí quem tá com folha de papel, ótimo. Quem tá com a ferramenta que eu mandei, tá? De metas. Anotem aí, vai escrevendo, tá? Tudo. Todos os sonhos, metas, objetivos que vocês têm de curto, médio e longo prazo, tá? Desde uma viagem a uma língua que eu quero aprender, né? Quero aprender espanhol, quero aprender francês, inglês, melhorar o meu inglês, quero morar fora para desenvolver o meu inglês. Quero me mudar para uma casa, quero voltar para um apartamento, preciso de um lugar maior, né? Quero ter mais filhos, quero fazer uma viagem tal, quero estudar um curso tal, quero estudar para ter tal profissão, quero fazer uma transição de carreiras, quero perdoar. Enfim, vão anotando aí tudo que vier na cabeça, tá bom? Então, vou dar 2 minutinhos, tá? Depois, eu sei que aqui é meio corrido, não dá pra gente, às vezes, deixar tanto tempo, tá? Mas depois, qualquer coisa, vocês vão desenvolvendo essas temáticas. Parem em um momento e desenvolvam vocês mesmas. Coloquem aí mais sonhos, mais metas, tá bom? Então, vamos lá. Estabelecer metas é pensar no futuro e agir no presente, né? E isso é algo que é muito importante para todas nós. Pensar, olhar, lançar sobre o nosso futuro um olhar positivo, otimista, né? Anotem aí. Eles receberam as ferramentas, conseguiram abrir, imprimir. Beleza?
Vamos continuando, então. A gente vai falar agora um pouquinho, guardem aí essa lista que vocês fizeram que a gente já vai utilizar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os valores, tá? Que são os valores? Cada uma de nós, todas nós, temos os próprios valores, né? E se as nossas metas, os nossos objetivos, nossos sonhos, né, são um ponto onde a gente quer, onde a gente deseja chegar, né, os valores, os nossos valores são o nosso combustível, né, que vai nos mover a chegar até lá, né? E os valores, eles são essenciais, né? Por trás de todas as metas, de cada uma das nossas metas, tem um valor que algo que a gente preza e que a gente quer alcançar. E é muito importante esse conhecimento dos próprios valores, né? A gente trabalha como analista de perfil comportamental com a teoria do Spranger, ele desenvolveu 7 valores que são universais, tá? Que é o valor teórico, econômico, estético ou harmônico, social, político e religioso, né? Então eu vou falando eu vou explicar um pouquinho cada um desses valores universais e vocês anotem aí quais são os valores que vocês mais se identificam. Podem até dar uma nota de 0 a 10 de quanto vocês se identificam com cada um desses valores. Então, quem tem o alto valor teórico são aquelas pessoas que gostam muito de conhecer, de ler, de estudar, né? Tem um prazer em adquirir conhecimento, né? Então são pessoas que compram muitos livros, que estão sempre estudando, né? Que gostam de fazer curso, não é algo nem pesado. Se deixou, estão comprando um curso novo, né? Fazendo e buscando conhecimento, enfim, né? Então são pessoas que têm um valor teórico alto, tá? Que tem esse gosto pelo conhecimento. Valor econômico alto, não necessariamente são pessoas que querem ganhar dinheiro, né? Mas são pessoas que têm esse valor de custo-benefício para as coisas em geral alto, né? Então, provavelmente são pessoas que vão estar sempre analisando ali o custo-benefício do seu tempo, né? Fazendo diversos orçamentos para ver se vale a pena comprar aquilo, em qual momento que vale a pena ou não, né? Se realmente eu fazer esse trabalho vale a pena, eu vou deixar meus filhos, né? Será que compensa, não compensa? Então, tem um filme até que... mas agora eu esqueci o nome do filme. Mas, enfim, né? Tem muito a ver com o tempo, né? De como que a pessoa lida até com o próprio tempo, né? De analisando, assim, sempre fazendo esse jogo, assim, não, isso daqui compensa. Não, esse pote aqui, se eu comprar isso, não, vai sair, você já tá no supermercado, você já calcula ali, não, esse daqui sai mais barato, mais em conta, já multiplica, vale a pena levar esse maior. Não vale a pena levar esse menor. Quem não tem valor econômico alto, às vezes pega qualquer um, tanto faz, né? Nem se preocupa muito com isso, não, tá? Depois, valor estético harmônico, são pessoas que têm um gosto ali, tanto por música, pelo belo, né? Por obras de artes, mas não só, né? Tem também um gosto, de repente, por viver uma vida em harmonia, né? Sem brigas, sem discussões, né? Em desfrutar ali da beleza, da natureza, né? E que tem uma aversão enorme a esse estresse, essa correria, quando realmente não estão conseguindo ali viver aquela vida em paz harmônica, tá? Então, são pessoas que têm alto esse valor estético, tá? Então, dá aí a sua nota. Depois, o quarto valor, o valor social. Então, pessoas que prezam muito por servir, né? São pessoas que têm um valor muito alto, que estão sempre engajadas em algum projeto, estão sempre servindo. Às vezes até o próprio trabalho profissional da pessoa, a pessoa encara como um serviço, né? E para ela é algo muito importante, né? Se tirar o serviço dela, né? Se doar aos outros, se doar à sociedade, ela não é nada, né? Então, coloca aí, se dá a nota aí pro seu valor social. Valor político, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, uma pessoa que tem valor político alto, né? Mas muitas pessoas têm valor político alto. O que é o valor político? São pessoas que têm esse desejo de deixar um legado, né? De dar uma contribuição importante para a sociedade, né? É um valor, né? Então, de deixar um legado, né? O que eu posso deixar para a posteridade, né?
Então, dá aí a sua nota para o valor político. E, por último, o valor religioso, que não necessariamente tem a ver com religião. O valor religioso é quanto você como é que fala? Quanto que para você é importante um conjunto de regras, né? Uma doutrina, né? Muitas vezes a pessoa tem uma religiosidade, uma fé, uma convicção, mas para ela, em algumas situações, para algumas pessoas, o valor religioso não é um valor alto, né? Ela tem as próprias convicções que regem a vida dela, mas ela não é apegada a regras, assim, a doutrina, né? Então, por exemplo, até algumas ideologias, para algumas ideologias, pode dar o religioso alto. São pessoas que são muito firmes, convictas, que às vezes até têm uma certa dificuldade de empatia com pessoas que pensam diferentes. Anota aí para você quanto que esse valor é alto, tá bom? Além desses valores, é lógico que a gente tem alguns outros valores até maiores, né? Que, de repente, o valor Deus, né? A minha família, os meus filhos, né? Então, é legal a gente ter a liberdade, né? Então, para mim, eu até fazendo esse exercício, eu percebi que a liberdade, para mim, é um valor muito importante, né? Então, é interessante a gente ter clareza desses valores, tá? Porque eles vão ser o nosso combustível pra gente alcançar tudo aquilo que a gente quer alcançar, tá? A gente precisa desvendar os nossos valores, porque senão a gente pode acabar subindo a montanha errada, tá? O que é subir a montanha errada? A gente se propõe, a gente se encanta com alguma coisa, com alguma meta, com algum objetivo de vida, com uma mudança profissional, mas aquela mudança não está congruente com o valor que a gente tem, né? E que a gente vai estar infeliz se a gente conseguir aquilo. E talvez, muito provavelmente, muitas das que estão escutando estão infelizes, talvez com o trabalho profissional ou a forma como estão levando a vida, porque aquilo está indo de encontro com algum valor pessoal, né, da pessoa. Então, olha lá, a Ana, os 7 valores de Spranger: teórico, econômico, estético, social, político e religioso, tá bom? Então agora eu quero que você anote aí os seus 5 principais valores. Anota aí quais são os seus 5 principais valores. Pode anotar tanto sendo entre esses que eu falei, tá? Como sendo outros também, né? Como, por exemplo, Deus, né? A minha família, tá? Não deixa de ser um valor, tá? Agora, ordena esses valores. Coloca aí do mais importante, né? Quem tá com as ferramentas impressas pode... Não sei se já viu, mas tem um campo aí para colocar os valores, para anotar os valores. Agora eu quero que você ordene os seus valores. Coloca aí o mais importante para o menos importante. Ordena aí os seus próprios valores. Para as meninas que estão chegando agora, a gente está falando sobre os valores pessoais, tá? Que são esse combustível que vai nos ajudar a alcançar os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, tá? Quando a gente conhece os nossos valores, também a gente vai ter mais facilidade em tomar algumas decisões e se desapegar, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebi que é um valor para mim, que é a liberdade, né? Então, dependendo do tipo de vida que eu tô levando, né? Ou então, do emprego, né? Se eu tô em algum emprego que, de repente, me tira a liberdade, totalmente, eu não tenho nenhuma liberdade de ação, de criatividade, aquilo me sufoca de um jeito, né? E beleza, muitas vezes no nosso dia a dia a gente vai ter situações que a gente vai ter que lidar mesmo com esse tipo de, enfim, de desafio. Ok, mas o problema é quando a nossa realidade como um todo, sei lá, nosso dia a dia regularmente, é uma característica daquela situação que a gente está vivendo regular, vai de encontro com o valor nosso, né?
aí provavelmente a gente vai se sentir frustrada, ou a gente não vai estar bem, não vai estar feliz com aquilo que a gente vai estar vivendo, né? Agora é lógico, beleza, eu tô aqui, eu tenho um trabalho super flexível, né, que me propicia essa liberdade, né, de ir e vir, de criatividade, mas sim, vão ter alguns momentos que eu não vou ter tanta liberdade, né? Que eu vou ter que seguir um determinado padrão, né? Ou então que eu vou acertar, de repente, com o meu marido, ou então até a minha rotina familiar não vai me propiciar uma liberdade que eu gostaria de ter. E beleza, eu preciso saber lidar com isso e aceitar isso, né? Mas, de qualquer forma, no geral, esse tipo de trabalho que eu exerço não vai de encontro com esse meu valor, tá? Exemplificando, não sei se ajudou vocês aí a compreender melhor a importância dos próprios valores. Então, vocês colocaram aí, ordenaram os valores, tá? Agora eu quero que vocês escolham daquela lista lá dos sonhos, das metas que vocês fizeram. Eu quero que vocês escolham as 5 principais, tá bom? Então, escolhe lá as 5 principais. Faz um asterisco ali nos 5 principais sonhos, objetivos que vocês têm. E vocês vão bater com esses valores, tá? Vão bater. Cada um desses sonhos e objetivos, será que tá congruente com esse meu valor, né? Se eu alcançar esse objetivo, né, vai estar congruente com esse valor que eu tenho alto ou não? Porque se não tiver congruente, né? Eu tenho o objetivo de trabalhar, de passar em tal concurso, né? Mas eu tenho valor, deixa eu ver, o valor, de repente, teórico muito alto. E eu trabalhando aqui, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de me aprofundar. E eu trabalhando aqui, eu não vou ter tempo para mais nada, para me aprofundar em nada, para fazer nenhum curso, nem nada. Será que não vai estar indo de encontro com um valor meu? Né? Dando um exemplo, tá? Então eu quero que vocês batam, né? Avaliem aí se esses 5 objetivos que vocês destacaram estão congruentes com os seus valores, com os seus principais valores. Tá caindo ficha? Como é que tá? Vocês estão conseguindo fazer? Beleza. Feito isso, tá? Tendo clareza do que move, do que vai te mover, de qual vai ser o combustível que vai te levar a buscar esses objetivos que você anotou aí, tá? E te ajudar também a se desapegar. Não, Lígia, olha, isso daqui não tem nada a ver com esse meu valor, vai de encontro. Então, olha, desapega, tá bom? Lígia, agora entendi porque eu tô tão frustrada, de repente, nesse meu trabalho, ou então com essa situação na minha vida. Então, olha, que bom, vai te ajudar a tomar uma decisão aí. Agora precisa de coragem. Precisa de coragem, tá bom? Então, beleza, fizemos essa congruência, tá? De valores. É de fato um conteúdo riquíssimo, né? Eu vejo que, assim, a experiência que eu vivi com relação a isso é que eu sempre estive mais ou menos no meu propósito pessoal, né? Eu vejo que desde que eu sou mais nova, eu estou muito feliz e satisfeita com a minha formação profissional, né, de cientista política, muito satisfeita com a carreira que eu fui trilhando até no Congresso, né, na política, trabalhando com relações governamentais. Sou muito satisfeita também de ter ido me especializando na área de família, algo que eu sempre gostei. Mas quando eu me deparei com com todo esse conhecimento, eu consegui ter mais clareza, né, do que eu quero realmente, do que eu não quero e de qual o momento adequado para cada coisa, né? Vou explicar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu me envolvo em um monte de coisas. E muitas vezes essa característica minha, que é boa, fazia com que eu perdesse o foco, porque eu começava, alguém me pedir uma ajuda aqui, eu ajudava e não sei o que, até no meio, né, nesse âmbito de política, de relações governamentais e de família.
E aí você vai tacando pra tudo quanto é lado e aí você se perde, né? Aí logo você já não tá conseguindo cuidar das crianças direito, porque você tá envolvido em um monte de coisas, e aí tá indo ao encontro de um valor muito forte meu, né? Que são os meus filhos e a educação dos meus filhos. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu não estudei para concurso, decidi não trabalhar 40 horas, né, para ter realmente esse tempo para eles, porque é um valor meu, tá? E isso é algo que deve estar muito claro para vocês, né? O meu valor não necessariamente é o seu, né? É lógico que é responsabilidade sua, minha, sua e minha, tá? Cuidar e educar os nossos filhos, os meus filhos e você os seus. Só que não necessariamente, de repente, aquilo é para você um valor tão alto quanto para mim, né? Então, a forma como você vai lidar com essa realidade vai ser diferente da forma como eu lido, tá bom? Então, por isso que a gente precisa passar por esse processo de autoconhecimento pra gente não ficar se comparando com os outros. Então, no momento que eu percebi alguns valores, eu entendi muita coisa, né? Até ficou mais claro o motivo de algumas decisões que eu tomei. E ficou mais fácil de eu me manter firme em algumas decisões que eu tomei mais recentemente, né? Sem ficar me comparando. Ai, mas eu queria estar fazendo... Ai, eu tô meio presa aqui, por exemplo, acabei de ter bebê, né? Quando a gente tem bebê, cara, um monte de coisa não dá pra fazer, né? Então, mas foi algo que eu escolhi, né? Foi algo que eu tomei pra mim, que eu sei que agora não é um momento, o que não quer dizer que daqui a uns 2, 3 anos não seja, né? Então, a gente fica mais tranquila com relação às decisões quando a gente tem clareza dos nossos valores, do nosso propósito, da nossa missão. A Polly, dica para uma noiva que vai casar e iniciar uma família, né? Bom, foge um pouquinho do nosso tema, né? Mas eu acho que principalmente é se conhecer muito, conversar sobre tudo, ajustar as expectativas, né? Tentar, assim, até ler livros juntos, né? Porque quando a gente conversa sobre o máximo de coisas, acerta, alinha o máximo de coisas possíveis no noivado, a gente tem menos surpresa depois no casamento, né? Em todos os assuntos, tá, Polly? Tá, então depois, então assim, tendo essa experiência, né, que eu tenho vivido até com as ferramentas do coach, são coisas que eu já vivia, né, com a formação que eu tenho, né, até a formação, até espiritual que eu tenho, né, e antropológica, enfim, eu consegui, assim, trouxe até mais clareza e mais consciência sobre outros aspectos, né, mais até práticos com relação a decisões que eu tomo, deixo de tomar, ou alguns nãos que eu preciso falar, né, falar com mais convicção e firmeza, e mais tranquila, sem culpa. Não, infelizmente não posso te ajudar, né, coisa que às vezes a gente não consegue falar, e tem gente que é insistente, e às vezes vai lá e a gente... Tá, eu vou dar um jeito. Ai, não dá pra dar um jeito. Se aquilo não tem a ver com aquilo, com a sua missão, com aquilo que você definiu, né? Fica firme, né? É lógico que sim, que a caridade é imperativo. Se o outro tá precisando de você, isso é uma necessidade real, né? Uma pessoa ali precisando da sua ajuda, você para tudo e vai ajudar, né? Agora, se há algo, enfim, de trabalho, de outra coisa que outra pessoa pode fazer, que não tem a ver com seus objetivos que você refletiu, colocou em oração, pensou diante de Deus, então diz não tranquilamente, né? E é algo que a gente realmente precisa aprender a dizer, tá? Pra gente dizer mais sim pra gente, né? E até pra Deus, pro que Deus quer da gente. Então, pensando tudo nisso, né, e até no quanto que me ajudou todo esse conteúdo, né, eu pensei, né, para vocês, né, em uma mentoria, né, então, como que eu poderia compartilhar tudo isso que eu tenho vivido, né, e compartilhar com vocês todas essas ferramentas do coach, unindo também a um processo de amadurecimento que eu fui passando, né? Então, por exemplo, eu já fiz 2 team coaches no ano passado e retrasado, né? Que é um processo de coaching em grupo, no qual a gente passa por vários desses temas, né? Então, eu amadureci bastante depois de ter feito com as meninas, foi ótimo. Muitos ganhos para todas elas, né? A Fernanda até que estava aqui, várias assim, eu pedi para elas compartilharem comigo como que foi aí 1 ano depois da gente ter finalizado, então foram ganhos para todas.
Então, amadurecendo tudo isso, né, essa experiência que eu já tive com os Teen Coaches, eu desenvolvi, né, elaborei uma mentoria maravilhosa, que é Mulheres Fortes, Maduras e Alegres. Por que desse nome, né? Primeiro porque acho que o principal da nossa vida é a gente embarcar aí nessa jornada de desenvolvimento pessoal e de amadurecimento, né? Que nada mais é também do que esse crescimento essa aquisição de inteligência emocional, né? Então, se a gente quer isso, se nós queremos ser mulheres maduras, né, que sabemos enfrentar os desafios do nosso dia a dia com alegria, a gente também precisa crescer em virtudes, né? Crescer em fortaleza, em várias outras virtudes que propiciem, né, esse viver a vida, né, com mais leveza, com mais inteligência emocional, com mais alegria, tá? Então, pensando nisso, eu desenvolvi, né? Fiz um projeto de uma mentoria que tá espetacular. Até tava brincando aqui que eu mesmo queria fazer minha mentoria. Eu vou tentar fazer todas as ferramentas antes de passar para vocês, porque às vezes a gente tá planejando aqui, preparando e acaba não conseguindo, né? Mas, assim, coloquei, assim, de tudo. Vai ser riquíssima, né? Qual que é o objetivo da mentoria? Ajudar mulheres no seu processo de amadurecimento através do crescimento em virtudes e com o auxílio da neurociência e das ferramentas do coaching. Então, vai ser demais, tá bom? O que a gente vai ter na mentoria, tá? Quais temas eu vou trabalhar? Vão ser 9 encontros, tá? Contando com que esse é o encontro 0. Então, esse é um primeiro encontro, já considerando da mentoria. A gente vai trabalhar autoconhecimento, propósitos e metas claras. A gente vai trabalhar inteligência emocional. Então, ali, segundo os critérios de Daniel Goleman, a gente vai fazer 2 avaliações de inteligência emocional. Uma no início da mentoria e outra no final, para ver como que foi ali o nosso desenvolvimento. A gente vai fazer, vai trabalhar perfil comportamental. Então, perfil comportamental, a teoria DISC é uma teoria que de alguma forma tem ali um paralelo com os 4 temperamentos, né? Então, como eu sou analista de perfil comportamental e a gente utiliza essa teoria, ela é maravilhosa. Eu gosto demais porque ela trabalha comportamentos que são muito palpáveis, que são de fácil visualização no dia a dia. Então, assim, é mais claro, né? A gente é mais objetivo, né? Então, a gente vai fazer, as participantes vão fazer a análise de perfil comportamental comigo, vão receber o relatório. A gente vai ter um encontro só para trabalhar esse tema, os 4 perfis comportamentais de dominância, influência, estabilidade e conformidade, tá? Muitas fichas vão cair aí, porque a gente vai entender também muita coisa do nosso comportamento, dos nossos medos, das nossas dores, das nossas habilidades, né? E até com relação à expectativa dos outros sobre a gente, o que a gente tem tentado ser e ao invés, às vezes, de ser e utilizar as habilidades que a gente já tem naturalmente. A gente vai trabalhar foco, um tema importantíssimo, porque a gente anda muito disperso hoje em dia, principalmente com as redes sociais e celular, né? Então, todo mundo com dificuldade em focar, né? Não vou fazer isso agora, então pega e faz, né? Porque a gente se distrai, a gente olha o celular, um filho, não sei o quê, enfim, já se perdeu. O que mesmo que eu tava fazendo, né? A gente vai na missa, a gente vai assistir uma palestra e a gente passa, às vezes, a maior parte do tempo pensando em outras coisas e sem foco. A gente vai trabalhar virtudes humanas, a gente vai trabalhar crenças, né? Então, as crenças de identidade, capacidade e merecimento. Tanto as limitantes, quais são as crenças que vocês têm que te limitam, né? E que te impedem de viver a sua vida. E a gente vai trabalhar crenças possibilitadoras aí justamente para fortalecer a identidade, né, a capacidade de merecimento. Vamos trabalhar vícios emocionais e comportamentais, então muitos desses vícios que nos atrapalham muito, né, de culpa, de autossabotagem, de procrastinação, né? Quais são os gatilhos, né? Quais são os gatilhos que nos levam geralmente a agir dessa forma e não da forma como a gente gostaria? A gente vai trabalhar rotinas produtivas, tá? Então, a gente também vai fazer avaliação multidirecional de eficácia no trabalho e trabalha a produtividade. E vamos trabalhar comunicação nos relacionamentos. Então, vai ser uma jornada incrível aí para quem for participar, tá bom? E
tem interesse, tá? O investimento vai ser de quanto? Viu ali? Tá desligado. O Vitor que fez aqui a parte da Eduz. Vai ser pela Eduz, tá? Vão ser 9 encontros, todos vão ser gravados. E cada encontro que a gente for fazendo, eu vou subir para a plataforma da Eduz, tá? Então, vão ser 12 vezes de R$148, tá? À vista tem um... Eu acho que é isso, né? Não, 12 vezes de R$148, à vista R$1.480. O investimento, tá? O carrinho vai estar aberto a partir de amanhã, às 8 da manhã, né? É um investimento, tá, meninas? Não, de fato, assim, quando a gente pensa em custo, né? Nossa, né? Tá caro, né? Mas qual é o retorno que essa jornada, que esse tipo de conhecimento vai trazer para a vida de cada uma de vocês, né? Será que tem preço, né? Uma melhora no relacionamento com o marido, uma melhora na comunicação, a mudança de maus hábitos, a compreensão de alguns vícios emocionais, né? De superação de algumas crenças, né? Que a gente tem. Vai ter o link, tá, Ana? Eu vou deixar na minha bio no Instagram, tá? E vou compartilhar também com vocês que estão no meu grupo. Então, esse vai ser o investimento. Vou deixar o carrinho amanhã, a partir de amanhã aberto, a partir das 8 horas, tá? Tem vagas limitadas, lógico, até para eu conseguir dar uma atenção para todas que vão participar. Para quem se inscrever amanhã, eu vou dar um bônus, né? Então, vocês lembram, não sei se vocês participaram daquele curso que eu dei o ano passado, de virtudes elementares. Então, para quem fechar amanhã, eu vou dar de bônus o curso, tá? Virtudes elementares. Eu trabalhei 4 virtudes que são referentes às principais dores das mães, né? Então, eu trabalhei a obediência, né? Porque a gente pira com a desobediência dos filhos. A sinceridade, né? Por conta das mentiras, né? Da falta de confiança que às vezes a gente tem no outro. A generosidade, falta às vezes de cooperação das pessoas na família. E a ordem, né? Que também pira nossa cabeça com essas bagunças que a gente vive. Bagunça dos filhos, dos brinquedos e tudo mais. Então, eu vou dar de bônus para quem fechar amanhã o curso Virtudes Elementares, tá bom? Os encontros vão ser nas quartas-feiras à noite. Eu vou passar para vocês o calendário. A gente vai pular algumas quartas, não vão ser todas as quartas, tá? E isso, vão ser gravados e disponibilizados depois, tá bom? Bom, quero todas vocês lá, tá? Bom, continuando, pra gente finalizar o nosso encontro, que tá demais, tá? Não vão embora, porque ainda tem uma parte muito importante que vocês vão gostar. A gente vai falar um pouquinho sobre metas, as características de uma boa meta, tá? Então, às vezes cada uma de vocês fez uma lista ali de sonhos, de objetivos e metas. Mas escreveu de qualquer jeito, né? Escreveu talvez de forma meio complexa, negativa. E a meta boa, a meta neurologicamente boa, ela tem algumas características e eu vou passar por elas agora, tá? Então, primeira característica. Uma diferença entre metas e sonhos, tá, gente? Sonho, a gente pode sonhar à vontade. Coloca tudo. Meta é algo que a gente vai realizar, tá? Então, ali da nossa lista de sonhos, aí você vai selecionar 5 metas, 5 coisas que você realmente, não, isso daqui eu vou fazer um plano de ação para isso e vou realizar, vou concretizar na minha vida, tá bom? Aí, para esses 5 sonhos, 5 objetivos que você colocou lá na sua lista, a gente vai transformar, a gente vai reescrever da forma correta cada uma dessas metas, tá bom? Então, eu vou dando as características de uma boa meta, tá? Quem imprimiu a ferramenta tem lá, do lado da coluna Metas Smart, tem essas características. A gente vai fazer esse processo de smartização da meta, tá? Smart vem do inglês. Então, cada uma das letras é uma dessas características que uma boa meta deve ter. Então, Smart, Specific, M é o Measurable, ela tem que ser medida. O A é Achievable, então ela tem que ser capaz de ser atingida, né? E desafiadora. O R, Resource, você tem recursos para realizar essa meta, né? Tanto de tempo, quanto financeiro, quanto pessoais de capacidade de conhecimento. E a última T é o Time,
ela precisa de um prazo, tá? Então, essas são as 5 principais características de uma boa meta. Então, o que vocês vão fazer? Se não der tempo hoje, vão terminar depois. A gente vai fazer com relação a uma meta. Cada uma vai pegar uma meta e vai esmatizar. Olha aí para essa meta que você escolheu, tá? Ela tá específica e positiva, né? Ou tá geral, assim, eu quero perder 10 quilos, né? Vamos colocar essa meta aí. Não, peraí, eu acho que eu dei um mau exemplo. Não, eu quero começar a trabalhar em tal lugar e eu quero ser. Ai, gente, peraí, deixa eu pensar numa boa ideia. O Vitor tá soprando aqui e tá me confundindo. Tô com meu marido aqui, que também é coach, soprando, escutando e soprando assim, me dando ideia, eu tô me confundindo aqui. Fica aí, moço, com suas ideias. Não me perco. Então, vamos lá. Então, uma boa meta. Positiva e específica, né? Então, vamos especificar. Não coloca ela muito ampla, não. Porque, às vezes, a gente coloca tão grande um enunciado que ali, na verdade, são várias metas contidas ali. Então, vamos colocar específica. Eu quero ter um corpo saudável e pesar 60 quilos. Então, tá específico, né? Ou então eu quero ter quero ter saúde, uma vida saudável, tá específica. E aí depois, quando a gente for fazer o plano de ação, a gente vai colocar o que significa isso, vai colocar as tarefas, né? Então eu preciso ir no médico, eu preciso fazer um check-up, fazer uns exames de sangue para ver como que estão os nutrientes no meu corpo. Aí a gente vai fazer um plano de ação, tá? Mas colocar ali específica e positiva. A gente nunca coloca no negativo, tá? Por exemplo, eu quero perder 10 quilos, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber. Não, porque isso não engaja. Pra que você vai parar de beber? O que você vai ganhar com isso, né? Então, tem que colocar a meta no positivo, né? Eu quero ter saúde, né? Eu quero ser livre, né? Pra decidir quando eu quero parar ou não. Então, tem que ser no positivo, tá? Tem que ser realista. Olha lá, ó, a Ana. Eu quero me organizar para trabalhar e cuidar bem da família. Aí tá muito geral, Ana, não tá específica. Tem que especificar, né? Eu quero quero passar tantas horas com a minha família a mais, né? Por semana, né? Ou então eu quero passar 1 hora por dia, no mínimo, com os meus filhos, né? Especifica. Adorei vocês me mandando exemplo, porque aí eu consigo explicar melhor. A Lucena, viajar com meu marido sem meus 3 filhos sozinho no final de semana. Tá ótimo, bem específico, né? Então, ó, quero viajar só com meu marido um final de semana. Ótimo, beleza. É realista, né? Smart, measurable. Ela tem que ser medida, né? Precisa ser medida. Então, assim, eu tô alcançando essa meta, viajar com meu marido sozinho no final de semana. Então, o que eu preciso fazer? Então, é passível de medir? Beleza, já consegui definir o lugar, já consegui marcar o hotel, já consegui comprar a passagem. Tô caminhando para ela, né? É possível medir, é possível verificar ali que realmente eu estou evoluindo nessa meta, tá bom? Olha ali a Simone? Estabelecer uma rotina diária de oração, né? Beleza, é específica, né? Mas eu acho que pode ser mais ainda. Então, fazer 30 minutos de oração por dia, né? Aí você especifica mais, porque aí você coloca também um tempo que você vai querer dedicar a isso, tá bom? Depois, measurable. Ativa, ela é realista, ela é atingível, ela é desafiadora, né? A meta, ela precisa ser isso, ela não pode ser nem algo assim que a gente vai se frustrar, um negócio que a gente coloca ali que a gente não tem nem capacidade de alcançar, pelo menos não naquele momento, né? E nem tão fácil que a gente vai lá até largar de mão, porque é tão fácil, né? Eu vou dar até um exemplo, brincando, de uma pessoa conhecida, nem sei se tá aqui, mas enfim, da minha família. Não vai ligar não, porque eu já enchi o saco. Colocou assim, a meta, ler um livro por ano. Aí não leu.
Porque era tão fácil a meta que acabou, né? Aí eu até brinquei assim, veio ler aqui com as crianças, aí pegou um livrinho, conseguiu cumprir a meta, leu o livrinho para as crianças, leu o livro do ano, né? Então, assim, a meta tem que ser desafiadora, tá? Não pode ser tão fácil que acaba que você deixa pra... vai postergando, que nem cumpre, tá? Depois, a meta precisa ser... precisa ter recursos. Eu tenho recursos para conseguir alcançá-la? Quais são os recursos de tempo? Eu tenho tempo, né? Preciso de recursos financeiros, eu tenho, né? E ela precisa de prazo para quando que eu quero ter essa meta cumprida. Então, já aproveitem e coloquem lá o prazo. Quando é que eu vou ter essa meta realizada? Daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 5 anos? Coloca a data. O ideal é colocar a data no dia 14 de setembro de 2022. Eu vou alcançar essa meta. Então, coloca a data que você vai alcançar essa meta. Essa data, esse prazo, ele já até, a gente pode considerar que ele faça parte de um plano de ação. Porque toda meta, ela precisa de um plano de ação, tá? A gente tem ali um enunciado bem elaborado da meta, tá? E depois a gente vai fazer um plano de ação para cada meta, né? O que é esse plano de ação? Tá? Então, cadê a meta de vocês? Olha lá. Da Simone. É Simone? É Simone? Ou Kate? Kate. Então, colocar lá. A meta específica, positiva. Fazer oração diariamente durante 30 minutos. Pode até ser mais específica, né? Oração mental, oração... qual tipo de oração que você vai fazer? Alguma oração... vocal, não sei, né? Você pode até especificar ainda mais. Então, qual que é o plano de ação? Plano de ação, primeiro, eu vou separar algum livro para me ajudar na oração, né? Eu vou definir o horário, qual horário que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou utilizar, né? Acho que a oração é uma meta mais simples, é um plano de ação mais simples para poder realizar. Vamos pegar uma meta mais complicada, que vai dar um plano de ação, melhor exemplo de plano de ação. Viajar com meu marido sozinha no final de semana. Beleza, qual é o plano de ação para essa meta? Primeiro, então, quando que vai ser que você vai realizar? Até daqui a 2 meses. Beleza. Então, primeiro, pesquisar destino. Quando que eu vou fazer? Coloca a data. Depois, segunda tarefa, pesquisar passagem. Quando que eu vou fazer? Né? Coloca a data. Quem que vai fazer? Vai ser eu, meu marido? Coloca lá, especifica quem que vai fazer, quando vai fazer. Reservar hotel, né? Quando que eu consigo ver isso? Coloca a data, quando que você vai reservar o hotel, né? A logística com as crianças, com quem que vai ficar as crianças. Então, ligar para fulana de tal, ligar para minha mãe, ligar para uma amiga tal, ver com a babá tal, né? Como que vai ser a logística. Preparar a mala, quando que vai ser? Preparar a mala das crianças, quando que vai ser, quem vai ser. Então, esse é um plano de ação que você vai fazer para essa meta específica de viajar com o marido sem os filhos por um final de semana, tá bom? Então, o ideal é que todas as metas que a gente tenham um plano de ação, tá? E isso eu vou deixar de dever de casa, tá? Pra vocês, porque a gente já tá com um horário bastante avançado, acho que todo mundo já meio cansado. Tá, então vocês, daquele dream list, daquela lista de metas, de objetivos mais gerais que vocês fizeram, escolham aquelas metas que vão alavancar a vida de vocês, né? Ou então alavancar o relacionamento, né? Então, olha, acho que se eu fizer agora uma viagem com meu marido vai ser fundamental, porque a gente tá se estranhando, né? Então vai alavancar ali o relacionamento do casal, vai ser bom pros filhos, você vai estar mais em paz, mais tranquila, porque tira do sério de repente não tá bem com o marido, né? Atrapalha todos os âmbitos da nossa vida. Então, quais são as metas que de repente você definindo, que você focando nelas, vai alavancar ali a sua vida como um todo? Foca nelas, né? Escolhe ali de 2, de repente, a 5. Quanto menos, melhor. Porque quanto menos, de repente, se escolher 2, mais você vai conseguir focar naquelas 2. Então, você vai escolher esses 2 objetivos, essas 2, e vai transformar em metas SMART, com todas essas características que eu falei, tá? E depois você vai pegar e vai fazer um plano de ação para cada uma dessas metas, elencando ali todas as tarefas, tá? Pensando em tudo que você precisa para poder alcançar aquela meta, colocando data, quem vai fazer, tá? Como que vai fazer, onde que vai fazer, tá bom? Especificando
o máximo possível, tá? E com isso, a gente vai chegando ao final, né, do nosso encontro, tá? Eu até separei aqui uma frase que eu gosto muito, né, de um livro até que eu li recentemente, talvez algumas já tenham lido também, que é Sonhar e Ficareis Aquém, né? É um livro do Pedro Cassiaro que conta aí a trajetória de São José Maria Escrivá, né, e da obra. E por que eu peguei essa frase, né? Porque é uma frase que tem que dizer muito, que diz muito também para nossa vida, né? É incrível, assim, pensar o tanto que um sonho de um só homem, da mudança, né, no mundo inteiro, para a sociedade como um todo, que o sonho de um só homem, o sonho, a fidelidade, né, a perseverança, a fortaleza, né, esse sentido de missão, né, a diferença que, né, que esse sonho, né, fez para a sociedade como um todo, né? E não só dele, mas com o sonho de vários outros homens, de várias outras pessoas, de várias outras mulheres, né, que foram perseverantes e fiéis à sua missão pessoal, né? Que diferença que elas fizeram, né, e que fizeram para a sociedade, né? De tal forma que a gente pode falar, né? Sonhar e ficareis aqui. Né? E muitas vezes a gente sonha grande, né? E se a gente está ali no nosso propósito, na nossa missão, dando o nosso melhor, né? Com firmeza, com alegria, né? Com esse sentido de missão, a gente vai ficar até aquém, né? A gente vai chegar até mais longe do que a gente imaginava que a gente seria capaz. Então eu deixo aí para vocês essa ideia, essa frase, né? Agradeço a cada uma de vocês que ficou aqui comigo até essa hora, né? 10h30, já vão dar aí 2 horas quase de reunião aí de trabalho, né? Desejo que cada uma, tá? Desejo sinceramente que cada uma descubra aí todo o potencial, né, que existe dentro de vocês, tá? Descubra realmente seus talentos pessoais, qual que é a sua missão, né? Para que tenha uma vida realmente plena, feliz, né? Em paz, porque é isso que todas nós desejamos, a paz, viver essa vida serena que consegue desfrutar aí de tanta coisa boa que a gente tem na nossa vida e que muitas vezes a gente não consegue desfrutar, não consegue aproveitar porque a gente está com os olhos vendados, perdidos, sem conseguir respirar por falta de reflexão, de autoconhecimento, né? E, enfim, tudo mais que a gente viu ao longo do encontro de hoje, tá? Agradeço demais e abro o carrinho, então amanhã eu vou compartilhar o link para a mentoria Mulheres Fortes, Maduras e Alegres. Amanhã lá na minha bio, tá? Vou mandar no meu grupo também. Quem quiser entrar no meu grupo pode acessar ali também o link na minha bio, que tem também o link lá pro grupo no WhatsApp. Vou compartilhar então com vocês. Relembrando que quem fechar amanhã vai ganhar o curso Virtudes Elementares e vai embarcar comigo e com tantas outras nessa jornada aí por se tornar uma mulher mais madura, mais forte e mais alegre, tá bom? Então, um beijo em cada uma de vocês, na Ana, na minha mãe que tava aí acompanhando, na tia Rita, deixa eu ver quem mais que ficou, na Lucena, na Fátima, na Paulinha, chegou no finalzinho, né, Andressa, na Kate, muito bom, meninas. Agradeço de coração a presença de todas vocês e depois me mandem feedbacks, tá? Me mandem feedbacks tanto aqui pelo direct, me mandam mensagens lá pelo WhatsApp, falando o que vocês acharam, tá, do encontro de hoje, porque é muito importante tanto para eu poder melhorar para próximos, tanto quanto para também compartilhar com as outras pessoas, tá bom? Para nas próximas vezes também mais gente poder participar, tá? Podem me mandar feedbacks positivos, negativos, sejam sinceras, tá? Um beijo grande, um forte abraço para cada uma de vocês. Tchau, tchau. Tchau, Leslie.